Oi, vlog! Tô chegando pra passar mais alguns dias aqui com vocês. Então, se tu quiser passar alguns dias aqui comigo, bora! Assim, gente, estão rolando leituras. Comecei a ler ontem o livro que o Felipe me deu de presente do mês de fevereiro, daquele nosso combinado, de a cada 3 livros que eu leio ele me dá um, que é Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, uma meta do ano também. E, gente, eu tô lendo tanta meta do ano. Sério, se vocês assistirem os vlogs anteriores a esse que eu postei, meu Deus, eu li muito. Tem um vídeo que é só lendo metas do ano. E eu tava muito ansiosa pra ler esse livro aqui. Eu li só o primeiro capítulo, por enquanto. A primeira parte aqui da história, 30 páginas. Mas parece que eu li tanta coisa, porque tem tanta informação e é um livro tão interessante, tão cheio de conteúdo e de coisas pra pensar também, que eu tô meio, assim, com o sentimento de que eu li 100 páginas. E sem exagero, essa aqui era uma das leituras que eu tava mais empolgada pra fazer, porque a capa me chamou muito a atenção, o título me chamou muito a atenção, e por ter colocado ele como meta pro ano, eu acabei pesquisando bastante da sinopse dele, e a sinopse também me chamou muito a atenção. Ele é um livro que vai pro lado realismo fantástico também, porque a gente vai ter aqui, por exemplo, pacto com o demônio, maldição ali geracional, né, porque a gente acompanha aqui uma família de mulheres, gerações de uma mesma família, que moram ali numa propriedade nas montanhas da Catalunha, que é uma região com bastante lobos também, então é uma coisa um pouco sinistra, tá, em alguns momentos assim, em vários momentos, tá, porque o começo do livro eu fui muito pega de surpresa, eu tava entendendo uma coisa da história, daqui a pouco era uma outra completamente diferente, e a forma como a autora escreve, que é a Irene Solá, é muito interessante, ela traz vários adjetivos, muitos adjetivos, pra explicar coisas que ela quer mostrar, e isso vai evidenciando, né, pra gente como que é o teor dessa história, como que ela vai acontecer. A gente tem muito também das opiniões das personagens aqui, e assim, gente, o ritmo é frenético do livro, tá? De um parágrafo pro outro, a gente muda a cena, a gente muda o local que a gente tá, a personagem que tá em protagonismo, o tempo em que a história tá se passando, né, o período de tempo, então assim, é uma loucura. Mas existe uma ordem cronológica dos fatos aqui, porque a história se passa em 24 horas, pelo que eu pude entender. Eu só li a parte da madrugada até agora. E pelo que eu vi, cada capítulo é um horário desse dia, tá? Então, assim, não olhei tanto também pra não tomar algum spoiler caso aconteça alguma coisa. Mas, olha, é um livro que tá muito interessante, tá? É um livro que não mede muito, assim, sabe? Gente, se tem que ser podre uma descrição, vai ser podre a descrição. Se um pensamento de uma personagem é uma bosta, vai ser mostrado pra gente o quão merda esse pensamento é, sabe? É um livro bem assim. E pra ilustrar muito essa questão de adjetivos que eu comentei, porque foi uma das primeiras coisas que eu percebi, já na primeira frase a gente tem isso muito presente, e foi quando me chamou a atenção, tá? A primeira frase do livro diz assim, ó: a escuridão era roxa e movediça, opaca, grená e também azul, fremente, mosqueada, cega, espessa, funda e brilhante ao mesmo tempo. Isso acho que evidencia um pouco o que eu quis dizer sobre adjetivos, né, pra explicar o que tá acontecendo. E aos poucos isso vai fazendo muito sentido, pelo menos fez pra mim, aqui na narrativa, tá? E eu acho que eu tenho tanto pra falar sobre o livro, mesmo tendo 30 páginas, que é isso que tá me dando o sentimento de que eu li mais. De que eu li muitas páginas do livro, inúmeras. Claro, não é um livro tão grande, ele tem umas 150 páginas, tá? O livro se passa, então, ali nas montanhas da Catalunha, né? Nessa casa dessa família que é Masclavel, eu nunca lembro o nome. É uma propriedade ali da família. E quem chega lá primeiro é a Joana, né? Através de um casamento. Ela acaba se casando com o herdeiro dessa propriedade. E a Joana vai ser a matriarca dessa família. E ela também vai ser a grande responsável ali por fazer um pacto com o demônio, não cumprir esse pacto, né? E fazer com que todo o restante da família e as próximas gerações sofressem as consequências disso, tá? Então é um livro que tem bastante essa pegada, ela encontra o demônio, tá? Em forma de um animal, de um touro, mas também em forma de pessoa, porque esse demônio, gente, ai meu Deus, ele é um... Ele vai entrando, assim, ele queria entrar na casa, ela fala... Aqui não, sabe? Mas ele tá ali, ele tá na espreita. É uma coisa que vai dando um medinho na gente, assim, uma sensação de que tem alguém dentro da nossa casa. Esse é o sentimento que dá, assim, às vezes. Ela acaba fazendo uma coisa muito específica ali que eu prefiro nem pensar. Não tem cena nenhuma mostrando, mas é muito triste o que ela precisou fazer pra encontrar esse demônio, né? E ela pede pra ele um homem por inteiro. Mas ela acaba se casando com um homem que não tem um dedo do pé, porque ele foi atacado por lobos, e os lobos são figuras muito presentes aqui no livro também, pelo menos
menos nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, porque eles quase que dizimaram praticamente a família do marido da Joana. Então eles acabam se mudando para esse lugar, né, que é Masclavel, onde existem esses lobos, e eventualmente os lobos vão aparecer mais algumas vezes, eu acredito. E também a autora vai trazendo aqui nas páginas muitos dos costumes da culinária, da cultura, principalmente, né, da Catalunha, que eu não conhecia muito, tá? Não conhecia muito, mas é bem interessante ver isso sendo apresentado aqui no livro. Eu tenho certeza que eu vou aprender ainda muito mais com o livro, tá? Porque eu tô recém começando. E esse também é um livro com fantasmas, acho que assim dá pra dizer, tá? Mas voltando agora, ela acaba não cumprindo a parte do acordo dela com o demônio, não dando a alma pra ele, né? Porque esse marido dela não veio por inteiro. Então, pra se vingar, praticamente, ali, né? O demônio vai dando pra Joana filhos que não têm uma parte do corpo. Então, dos 4 filhos que ela tem, apenas 2 conseguem sobreviver, né? Que são, no caso, a Margarida, uma personagem bastante importante que a gente já conhece um pouco mais dela na história, que nasceu sem coração. Então, a gente pode interpretar isso fisicamente e metaforicamente também. E a Blanca, que é a irmã dela, né? Que nasceu sem a língua. Então, literalmente, os filhos deles nasciam sem uma parte do corpo. E por enquanto é isso que nós sabemos, tá? Em contraponto aqui na história a gente tem uma pessoa ali da família que tá acamada, mas eu não quero contar muito mais porque tem alguns detalhes que eu omiti aqui pra vocês, porque são coisas que a gente vai descobrindo ao longo do capítulo, sabe? São coisas interessantes de serem descobertas enquanto a história acontece. Acho que eu dei até detalhes demais, tá? Mas eu queria contextualizar pra vocês como é que é a vibe, como é que é o sentimento aqui do livro, e acho que eu consegui, tá? Porque tem uma atmosfera bastante sombria a história e eu tô gostando bastante desse livro, acho que deu pra perceber. Em 30 páginas eu consegui fazer uma resenha maior do que eu faço de um livro depois de terminar de ler, às vezes. Mas assim, gente, tô lendo outros livros também, tá? Eu só queria começar falando sobre esse aqui, porque era uma leitura muito esperada por mim, era um dos que eu mais tava a fim de ler nesse ano e eu não queria me decepcionar. Rola esse medo também, né? De a gente querer muito ler um livro, chegar na hora e falar, putz, que bosta. Mas não tá acontecendo isso, pelo menos por enquanto não. E eu estou também muito focada ultimamente em fazer esmaltações, então aqui no vlog eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre esmaltações. Eu fiz essa aqui, tá? Recentemente, que eu gostei bastante, é pra ser tipo um olho de gato. E eu fiz um tutorial lá pras minhas outras redes sociais. Postei no TikTok, que o arroba é Katajukoski, e postei no Instagram também, que o arroba é Crialité. Eu fiz um tutorialzinho bem tranquilo, assim, de como eu fiz essa esmaltação. E eu usei o esmalte Verdelírio, que é um esmalte que sempre me perguntam aqui qual que é que eu uso, e é da Risqué, com a Chili Beans, tá? É lindo, lindo. Olha só, gente, a beleza desse verde. Ele brilha muito. Nossa, é lindo, um esmalte maravilhoso. E eu tô muito empolgada pra fazer esmaltação. Tô gostando de tirar foto, de postar sobre isso, sabe? Então acho que eu vou ir um pouquinho mais por esse lado aqui no vídeo também. Até porque algumas pessoas me pediram, 2, mas pra mim isso é muita coisa, pra falar um pouquinho mais sobre esmaltação. Então, mais tarde ou outro dia, quando eu for fazer a minha unha, eu vou voltar aqui e a gente vai conversar sobre esmaltação, sim, tá? Então já se inscrevam aí no canal, gente, porque nesse vídeo vamos ter leituras e espero que tenhamos surpresas também, né? Vai que acontece alguma coisa legal. Surpresas boas. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, curtam, hypem esse vídeo se vocês puderem e me acompanhem também nas redes vizinhas, que eu vou postar bastante conteúdo de esmaltação por lá, mas eu não vou deixar de postar conteúdo sobre livros, tá? Hoje mesmo eu postei um vídeo sobre as unhas, mas mais tarde vai sair um vídeo de unboxing. Vamos lá ler e pintar as unhas. Pra minha infelicidade e desespero, fui ao mercado, que pra minha infelicidade e desespero fica do lado da minha casa. Então é um local que eu visito bastante, mas eu precisava pegar coisa pra janta, peguei um queijinho, uma tapioca, uma carne, tudo bem, eu não ia jantar isso. Mas pro lanche da tarde, peguei uma batata também. Ai, tinha batata em casa, puta que pariu. Esses dias, gente, eu tomei uma decisão muito errada. E eu fico pensando muito nisso, de decisões da vida e tal, né? Eu fui comer um ovo, e aí tinham vários ovos na bandejinha aqui em casa, eu falei, putz, vou escolher um ovo. Aí eu olhei pra um, assim, ele tava meio estranho, meio esquisito, eu falei, ah, não vou pegar esse, vou pegar o outro. E o outro era justamente o que tava estragado, então, né, já percebemos que eu não sou uma pessoa muito inteligente fazendo escolhas. Ah, eu comprei um suco pro Felipe, comprei um maracujá pra fazer um suco de maracujá pra ele, e eu lembrei que eu não tenho liquidificador, que eu faço agora. Tem que pegar um emprestado. Isso aqui é coisa de banheiro. E eu descobri também que eu sou fã de ter uma marca favorita. Gota Limpa. Tudo meu é da Gota Limpa. Deixa eu fechar aqui antes que comece a apitar a geladeira. O meu desinfetante é da Gota Limpa. O meu detergente, o melhor que eu já usei, é esse da Gota Limpa de maçã. Quê? Maçã, é só maçã. Eu acho que ele é o melhor pra cheiro.
Aquele verde que usam às vezes, ou um verde ou um bem clarinho, assim, neutro, eu não gosto muito, eu acho que deixa gosto às vezes, principalmente se tu vai comer ovo. Meu Deus, um garfo com gosto de ovo depois de lavar é a pior coisa que já aconteceu. Um garfo, um copo, meu Deus. Tá, pior não, mas tá aí na lista. Maracujazinho, eu vou deixar na geladeira pra ir gelando. Eu vou ter que pegar um Liquidify emprestado. Também tô tentando comer menos pior. Note que não é melhor, é menos pior. Então eu comprei umas uvas pra deixar aqui na geladeira. Aí assim, às vezes de noite dá uma vontade de comer alguma coisa, eu venho e pego uma uvinha. Só que essas aqui eu ainda fui preguiçosa e não limpei. Por isso que eu não comi. Tem que limpar. Mas eu tenho também aqui ameixas, que eu amo ameixa. Então eu deixo aqui, morango também. Então meio que eu tô arrasando, tá indo bem. Tô comendo iogurte, comprei tapioca pra fazer pão de queijo também, que dá muito bom, dá muito certo. Peguei os bons drinks também. Agora que eu guardei tudo, eu vou voltar a editar o que eu tava editando antes. E soufflé, gente, é o meu novo vício de chocolate. Eu amo doce. Felizmente eu amo um docinho e agora falta guardar só as coisas aqui de banheiro, que é sabonete e pasta de dente. E é isso. E estamos em dia, graças a Deus. Acho que deu pela semana. Não, mentira, que eu só comprei uma carne. Ah, tudo bem. Sentei aqui, gente, agora pra terminar. Terminar é muito forte. Pra continuar editando o vídeo que eu tenho que editar pra essa semana com o meu capinho personalizado do Crialité. Tá bom pra vocês, amores? Tá bom pra ti? E o vídeo no total tá com 44. Então a gente tem uma estrada pela frente. É um vlog do final de semana que passou agora. Era pra ter editado já, porque eu ia postar 2 vídeos essa semana, mas vai ser um vídeo só. E, meus amores, não vai dar pra fazer 2. Vai ser um só e eu vou ficar editando aqui até a hora de sair, que tem um tempinho ainda. Mas é que eu acho que eu tô editando muita coisa. De muita coisa diferente. Eu não tô tão acostumada a ter tanta movimentação assim. Aí eu tô negligenciando as minhas coisas. Esse é um problema. Então, eu vou terminar de editar o meu vlog logo pra postar ele essa semana, amanhã. Boa noite, vlog. São 00:30, então eu tenho que falar meio chill, porque o Felipe tá dormindo ali no quarto. E eu terminei nesse instante de editar o vídeo de amanhã. Foi um caminho complicado porque eu quase desisti. É um vlog e eu gosto de botar umas firulas no vlog e tal, assim, gosto de fazer isso. E eu botei na cabeça que eu não ia postar amanhã no horário que eu queria postar se eu não conseguisse editar o vídeo do jeito que eu queria, porque eu também queria fazer um vídeo legal. E acabou que o vídeo deu 35 minutos, que é o que eu chutei antes de sair de casa. Antes de sair hoje de tarde eu até pensei, achei que ia dar uns 35 minutos e deu bem certinho 35. Nem sei mais quanto deu, mas tá renderizando aqui. Diz que o tempo pra renderizar é de 2 horas. 3 horas, meu Deus. Então assim, eu vou deixar agora a madrugada, o notebook vai ficar aqui e vai indo, porque eu já vou deitar, eu tô louca de sono. Eu negligenciei muitas coisas hoje, de outros vídeos pra editar também, então eu vou ter que editar amanhã de manhã ou agora de madrugada, mas como eu tô com um pouquinho de sono, acho que eu só vou deitar e dormir, relaxar um pouquinho, descansar, porque foi um dia bem agitado, a aula foi muito boa, gostei muito, me diverti horrores, hoje foi muito legal. E pra quem quiser saber, eu sou monitora de aula de dança de crianças, tá? Então eu não falo muito sobre isso aqui, não mostro muito também, assim. Acho que seria super legal mostrar, gente, a aula é muito divertida, eu gravo muito as crianças também, mas eu não posto aqui porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma coisa são crianças e outra coisa. Meus vídeos que eu posto são pra trabalho lá, aqui é outro trabalho. Então eu tento só deixar meio separadinho, só pra nada se misturar. Hoje eu cheguei em casa, consegui fazer o meu suquinho de maracujá, peguei o liquidificador emprestado, consegui fazer a janta, mas eu fui terminar a janta, gente, eu cheguei em casa, era umas 7h20 por aí, fui terminar a janta e terminar de jantar, assim, era umas 8h30 passada, fui editar umas 9 horas da noite, então assim, e vim até agora 00:30, e olha que eu tinha editado o bruto, tem alguns processos de edição assim que eu faço, né? Eu sempre começo cortando os vídeos mais longos, por exemplo, assim, vídeos que eu fico só sentada assim, lendo o livro. Geralmente eu gravo 1, 2, 5 minutos desses vídeos, né? E uso, sei lá, segundos dos vídeos, né? Então só aí nesse total eu devo tirar uns 15 minutos de vídeo, só nisso de cortes. Aí depois eu venho com um corte mais refinado, tentando interligar as falas, tentando deixar tudo o mais limpo possível. Às vezes não dá. Pode ver que às vezes em alguns vídeos eu saio me atravessando, mas às vezes acontece, gente. Eu me empolgo e aí acontece. O que mais acontece é eu me enrolar e ter que cortar vídeo, ter que cortar pedaços de vídeo.
Eu aproveito também e já vou colocando assim a capinha do livro. Falei aqui de Violeta, botei a capinha de Violeta. Falei de Mistborn, bota a capinha de Mistborn. Assim eu vou fazendo e depois eu volto reassistindo tudo. Por exemplo, assim, 35 minutos daqui foi só pra reassistir o vídeo pra ver se estava pronto. Então é um trabalhinho, assim, sabe? E eu faço isso em todos os vídeos que eu vou fazer. É padrão de edição, assim, gente, porque é mais fácil também. Que daí eu já vou cortando os vazios também nesse meio do caminho. Então, de vez em quando eu mudo um pouco o processo, mas geralmente é mais ou menos isso que eu faço. Aí a última coisa que eu fiz aqui nesse vlog foi adicionar umas firulas, umas estrelinhas, uns negócios assim que eu gosto de colocar nas partes que eu tô só sentada, parada lendo, pra dar uma dinâmica, né? Porque eu acho que fica muito parado. Procuro nem botar tanto disso nos meus vlogs, eu gosto mais de aparecer falando, né? Que é o mais legal. Mas eu boto um videozinho ou outro, assim, uns segundinhos, uns 12, 15 segundinhos. Que tem que ter também, né? Tem que mostrar que eu tô lendo, tem que performar. E a cada vez que eu olho aqui, tá demorando mais pra renderizar. Então agora o trabalho é do meu computador, gente. Amanhã de manhã, quando eu levantar, eu já vou botar o vídeo pra upar, porque demora pra upar no YouTube também. Os vídeos têm ficado bem pesados. Tô upando tudo em 4K, graças a Deus. E agora eu dormi um soninho, porque amanhã tem mais. Hoje, gente, eu ia deitar. Tô falando baixinho aqui só. Mas eu lembrei, deixa eu arrumar aqui, que eu tô querendo fazer uns posts no Instagram. E aí eu tô usando aqui o Canva pra fazer, né? Algumas montagens, assim. E aí eu tô tendo umas ideias, tô começando a ter algumas ideias que eu quero fazer aqui de postagem. Hoje eu tirei umas fotos pra falar sobre páginas lidas por dia, né? Então eu tirei umas fotos aqui com Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas e quero fazer uma montagem nesse estilo, assim. É bem Y2K, vai começar assim, ó, com os lidos da semana. Eu não tenho muita certeza sobre essa fonte aqui ainda. Eu botei alguns efeitos, tá? Mas não sei se tá muito certo ainda, se é isso que eu quero. Pesquisei aqui Clouds, porque eu deixei aqui... Nossa, a internet tá bem... Acho que o meu... Tá meio pesado aqui, meu computador, porque tá upando aqui o vídeo. E falta quase 4 horas, gente. Meu Deus do céu. Tá pesadinho. Mas por isso que não tá carregando tanto. Mas eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou usar essa foto aqui na thumb também, do vídeo de amanhã. Eu não terminei de editar, porque eu não defini ainda se eu vou colocar alguns livros aqui na volta, assim, ou se eu vou fazer uma coisa mais minimalista. Mas minimalista não é muito bem a minha cara. Então acho que eu vou colocar alguns livritos aqui desse lado, nessa parte aqui. E aqui eu vou colocar o título, sabe? No final de semana lendo, alguma coisa assim, com uma fonte mais bonita. Pra combinar com essas estéticas aqui que eu tô fazendo nesses últimos aqui. Pode ver que é tudo bem maximalista aqui, né? Eu gosto muito de encher, sabe? Eu gosto muito de thumb bem cheia pra chamar atenção mesmo. E porque eu gosto, gente. É bem pessoal, tá? Acho que eu já vou começar a dar uma olhada nessa daqui pra ter mais ou menos uma ideia do que fazer. Vamos lá. Oiê, hello, olá. Sabia que uma vez eu fiz uma prova de inglês em espanhol? Quando eu era criança? Isso me aconteceu. Não sei se eu contei aqui já, mas eu fiz isso uma vez. E assim, gente, sabe? Muitas pessoas riram. Eu ri também. Mas isso acontece muito com nós que falamos mais de um idioma, tá? Eu acho que eu tava ali na segunda, terceira série. Era a mesma professora que dava aula de inglês e de espanhol. Aí eu me confundi. E isso é uma coisa que me persegue até hoje. Antigamente tinha intercâmbio Brasil-Chile aqui na minha cidade. E aí veio um pessoal do Chile e eu fui dar oi e falei, hello. Eu falei, meu Deus, tô falando a língua errada. Aí eu falei, olá, olá, olá. Apenas um fato curioso aí pra vocês. E agora eu vou tomar meu cafezinho e vou tentar ler um pouco de Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, porque eu não li nada ontem. Ontem foi um dia cansativo. Ontem, gente, eu deitei pra dormir depois de fazer o vlog aqui com vocês e não conseguia dormir. Tá? Não consegui dormir. Ai! Virei café. Ô, bosta. E virei ainda no meu coisinho aqui. Bom, pelo menos é uma desculpa pra botar pra lavar. Isso aqui que eu preciso lavar. Botei ali pra lavar e, gente, pelo menos não virou na minha blusa branca. Sabe, quando eu fui pegar o café ali, eu falei, putz, vou cuidar porque a minha blusa é branca. E eu nunca viro café. Então, às vezes parece também que eu penso as coisas, ou eu me saboto também, e as coisas acontecem. É curioso, eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas eu acho que eu sou uma pessoa desconfiada.
Gente, eu sonho alguma coisa, eu penso alguma coisa assim, ai, lembro de alguma coisa, dá 2 dias, ou a pessoa aparece, se é uma pessoa, ou algo acontece, sabe? Do nada vai acontecer. Se eu penso, acontece. Então, eu até tomo um certo cuidado. Ah, eu vou pensar aqui agora que eu vou ganhar R$1 milhão. Dá uns 2 dias. Vamos dar uns 2 dias, pelo menos. Peraí que eu vou tomar um golinho aqui. E um senhor balde de café também, mas hoje eu tô precisando, porque eu tava falando que ontem eu não consegui dormir. Eu gosto, gente, de ficar ouvindo alguma coisa pra pegar no sono. Então eu boto vídeos no YouTube, mas aí eu desligo o celular, eu uso o YouTube Premium, né? Porque vale muito a pena. Eu gosto bastante e uso muito. Eu deixo meu celular desligado porque eu não gosto de luz, assim, e eu não gosto de barulhos aleatórios, assim, eu me acordo muito fácil. Então eu prefiro já botar um fonezinho, alguma coisa, que daí eu durmo mais rápido. Só que ontem eu fui. E eu vi que o vídeo tava passando e que eu tava escutando e que, sabe, eu fui escutando de olho fechado e fiquei. Acho que eu fui dormir umas 3, 4 horas da manhã. Aí hoje de manhã, penso a pessoa capengando pra levantar da cama. Era eu. Hoje de manhã eu acabei fazendo o que precisava fazer, que ficou pendente de ontem, mas consegui postar meu vídeo, fiz tudo que tinha pra fazer. Preciso terminar ainda, né, o que eu não terminei de ontem, mas agora de tarde vai dar tempo antes de sair de novo pra trabalhar. Mas agora, nesse intervalinho aqui, eu quero ver se eu leio mais um capítulo, né, de Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, que eu não consegui pegar mais pra ler, apesar de eu estar muito louca querendo ler esse livro, tô desesperada pra ler, e quero ver se eu sento agora e leio mais um pouquinho. Vou mostrar pra vocês agora um recebido que tá aqui do lado, que chegou ontem ou antes de ontem, peraí. Deixei vocês muito bem posicionados aí, porque eu recebi da editora Aleph, que eu sou parceira deles nesse ano, um box do Joe Abercrombie, gente, com o primeiro livro que não está dando pra enxergar. Agora sim, gente, ó, O Poder da Espada, então. Vamos ver aqui, porque tem marcadores, tá? Olha como é bonito o marcador, cada um dos livros veio com marcador. Esse aqui se chama O Poder da Espada, como eu comentei. E aqui o desenho continua aqui na orelha do livro, lindíssimo. A tradução é de Alves Calado. E eu vim também aqui ver que a ilustração é de Wagner William e o design é de Matheus Ascioli aqui, da capa, tá? Achei muito bonito, tem um detalhe importante que o personagem não tem um dedo. Isso aqui é importante pra história, porém eu não comecei ainda, tá? É um livro que eu quero ler, porque eu quero muito conhecer a escrita do Joe Abercrombie, mas eu não li ainda. E esse ano eu tô bem empolgada pra parceria com a Aleph, tá? Tô bem empolgada mesmo. Eles vão publicar livros de autores brasileiros esse ano, eu gosto de sci-fi, amo fantasia, né? Então, eu tô animada. Aqui a gente tem, então, o segundo volume, que é Antes da Forca. Temos também marcadorzinho, aqui, muito belo. E o desenho se estende também na orelha. Eu achei as capas muito bonitas. E fechando a trilogia, a gente tem o Duelo dos Reis. Cadê o marcador? Ué, tá aqui. Tá aqui o marcadorzito e a ilustração. O livro veio com um pôster também, que ficou lá no andar de cima, mas o pôster, se eu não me engano, é a capa aqui do terceiro livro. Ele veio nesse box aqui, né, da primeira lei, coisa mais linda. O box, ele é bem mais durinho, assim, também, tudo revestido por dentro com um verde, um tom bem bonito. Adorei, gente, achei belíssimo. E vieram outros brindes também, mas eu não deixei lá no andar de cima. Aqui a gente tem só o bottom da parceria de 2026, que eu achei muito lindo. Esse ano, então, tá garantida muita indicação de livro da Aleph, muita fantasia, sci-fi, tá? Pelo menos eu espero, porque eu tô bem feliz com essa parceria. Eu me inscrevi, assim, muito esperançosa, querendo muito passar no processo seletivo, porque é a primeira vez, né, que eu sou parceira da Aleph. Eu já fui parceira de várias editoras, de Intrínseca, Galera Record, de Companhia das Letras, mas nesse ano eu sou parceira de 2 editoras, tá? Da editora Alt, a Globo Livros, e também da Aleph. A Globo Livros, eu fui parceira deles no ano passado, foi uma parceria que rendeu muita coisa boa, gente, muito livro que eu amei. Ainda da Alt, não chegou nenhum livro aqui pra mim, mas eu já solicitei, então eu tenho que aguardar o lançamento do livro pra eles poderem encaminhar pra gente. Mas da Aleph, então, né, os parceiros já receberam aí um kit de boas-vindas, e que kit de boas-vindas, tá? Porque eu fiquei apaixonada. Não achei que eu fosse ler tão cedo os livros e tô bem ansiosa, tá? Eu vi que o box tava lindo, fiquei animada, não imaginei que eles iam mandar pra gente. Então, muito obrigada, Aleph, pelos mimos, eu adorei os recebidos. Logo mais eu já vou começar a ler e eu espero também gostar bastante. Dito isso, então, vamos ler Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas. Gente, eu vou fazer um lanche aqui pra mim, eu espero que não esteja quebrado ou podre esse ovo. Vou fazer 2 ovos aqui só pra eu comer alguma coisa, não ir de barriga vazia, porque daí, assim, agora eu não tô com fome, mas na hora da aula eu vou estar. E tem um Everest de louça pra lavar, meu Deus do céu, nossa, tá aquele sal. Eu li mais um capítulo do livro e esse foi forte. É um livro que, assim, eu não tô lendo ele enquanto eu escuto alguma coisa. Eu tenho que estar bem focada nele, porque ele muda muito de um parágrafo para outro, numa linha, assim, ele muda.
de um período de tempo para outro, com outros personagens, então assim, e ele só segue, sabe? Só segue. Eu marquei algumas coisas, algumas frases que eu achei bastante interessantes. Foi um capítulo bem triste, tá? Bem mais triste que o primeiro. A gente tem bastante das violências que as personagens sofrem ali na mão dos maridos e dos homens com os quais elas acabam cruzando na vida delas. E que, de certa forma, também esses homens levam elas até os lugares que elas estão agora, principalmente ali em Masclavel, né? Que é onde elas vivem. Teve uma cena bem perturbadora também, envolvendo um bode, no final desse capítulo. Tô me recuperando ainda, eu saí com uma vibe bem pesada do livro. Mas assim, eu tô esperando que o livro vá ficar ainda mais pesado. Eu acho que vai. Vamos lá fazer a esmaltação que eu prometi? Já tirei aqui o esmalte que eu tava usando antes e agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei pra arrumar a unha. Já lixei, já tirei a cutícula, tá? Deixa eu ver o que eu uso aqui, por exemplo. De removedor de esmalte, eu tô usando esse daqui que é sem acetona, sempre sem acetona, tá? Importante. Usei essa base seda da Risqué Care, que é Prepara e Protege, que é a que eu mais tenho usado, tá? Já comprei outra dessa daqui também. E esse aqui também, é Ceras Nutritivas da Granado, que é um pouquinho mais caro, tá, gente? Mas é um produto que dura bastante, eu comprei ele no começo do ano passado, eu acho, ó. E tem bastante produto aqui ainda, eu uso pouquinho também, né? Passo só um pouquinho em cada unha ali, deixo ali uns 20, 15 minutinhos, depois eu removo pra fazer a esmaltação, que é o que a gente vai fazer agora. A esmaltação que eu vou fazer é inspirada nessas que vocês estão vendo aí na tela, e eu vou usar os seguintes esmaltes. Vou mostrar pra vocês os esmaltes também, mas pode ser que eu não use todos, tá? Eu vou pra um lado mais do marrom, um marrom mais claro, mais escuro, enfim. Vamos ver o que vai acontecer também, porque eu não faço a menor ideia de como termina, gente. Eu sempre começo as esmaltações sem saber como é que elas vão ficar, como é que elas vão terminar. E outra coisa que eu tenho que avisar aqui é que eu tenho muita preguiça, muita mesmo, de fazer a esmaltação, de gravar vídeo esmaltando, porque é chato gravar, botar a câmera no ângulo certinho e ter que ficar com a mão ali o tempo todo, quando eu quero olhar assim, aí não sai bom o vídeo, eu nunca fico satisfeita com o final do vídeo, tá? Nunca acho bom, por isso que eu evito gravar. Mas hoje eu vou fazer a minha paz com isso e eu vou começar de uma vez porque eu estou me percebendo sem vontade. Vamos lá então, peguei um papelzinho aqui, deixa eu só pegar o meu outro... Cadê? Ah, tá aqui. Eu uso bastante esse aqui também pra tirar os cantinhos, cada vez que eu passo um esmalte eu tiro os cantinhos, tá? Uma camada assim. E vou começar por esse daqui da Impala, que é a cor da sua moda, sofisticado cremoso. Deixa eu ver se o ângulo tá certo. Esse aqui é o esmalte, então vamos lá que eu vou pintar ele. Eu acho que eu vou passar no mindinho e no indicador. Não, vou fazer diferente, vou passar no dedão, que daí eu faço aquela estrutura no dedão, porque o meu dedão sempre fica, coitado, meio capenga. Eu acabo fazendo unhas super bonitas nos outros dedos, e esse aqui fica, coitado, sobrando. Então eu vou fazer nele e no mindinho, porque no mindinho eu acho que eu quero trazer uma coisa meio tipo ouro, assim. Será que é isso que eu quero? Tive que trocar vocês de lado, porque senão não vai aparecer absolutamente nada. Mas é isso aí, vamos passar lá no mindinho agora. E tá quase acabando esse esmalte aqui também. Vou ter que comprar outro desse, porque eu amei essa cor, amei mesmo. E eu passo aqui também, cuido pra ver se as laterais também estão bem passadinhas, mas eu vou fazer outra camada depois. E vem tirando os cantinhos. Essa aqui é uma unha que eu acho que vai fazer bastante bagunça também, que nem a outra que eu tinha feito antes, porque eu vou vir com a esponjinha depois, né? Mas dessa vez eu vou finalizar com top coat no final, assim. Geralmente eu finalizo, mas às vezes quando eu sei que eu não vou ficar com a unha por tanto tempo, assim, que eu vou ficar 2 dias, eu nem passo, tá? Porque eu lavo bastante louça também, então a minha unha sai muito fácil a esmaltação. O que eu vou fazer agora? Boa pergunta. Nesse dedo do meio eu vou vir então com um esmalte mais claro, que eu acho que vai ser esse aqui da Chic Pop. Pode ser. Vou usar esse aqui então da Risqué, que é o Chic Pop, tá? E vou passar aqui no dedo do meio, porque eu vou fazer aqui a borboleta, tá? E eu vou ter que usar também, eu me esqueci que ia fazer borboleta, eu vou ter que usar também um pincel bem fininho, tá? Eu acho que esse esmalte aqui é mais novo, mas ele parece mais velho, não sei dizer. Eu acho que eu comprei ele recentemente. E volta tirando os cantinhos aqui. Cuidado que isso aqui acontece sempre. Já fiz a minha paz. Vem um pelinho junto aqui, geralmente é do algodão. E aí passa no meio da esmaltação e deixa um rombo. Enquanto eu decido o que eu faço nesses 2 dedos, eu já vou vir aplicando aqui o efeito que eu quero fazer. Que vai ser algo que eu ainda não sei, mas vai ser. Eu acho que eu vou trazer esse aqui no meio. Eu vou tentar ver se vai dar certo aqui o que eu quero fazer. Vou vir com esse
Pra fazer um contorno e um brilho no meio, talvez. Vem com esse aqui. Tem que ser bastante esmalte aqui. Essa técnica que eu gosto bastante de fazer, eu fazia bastante quando tava na escola, mas ela gasta bastante esmalte, tá, gente? Gasta mesmo. E eu comprei esse esmalte aqui, achando que era um marrom super lindo, ele é só um brilhinho. Não pega bem, assim, às vezes, o esmalte. Aí é bom botar assim, e aí vir com a esponjinha. Não adiantou porcaria nenhuma. Eu quero trazer esse da linha Bridgerton, que é Bendito Artista, muito lindo esse também, pra fazer como se fosse um degradê, quase assim. Então eu acho que eu pego, mas eu acho que eu vou pegar só ele. Isso aqui é um teste, gente, tá? Vamos ver se vai dar certo ou não. Esse esmalte aqui eu usei recentemente, ele é bem bonito, tá? Ele cobriu quase toda a unha, mas não era bem essa a minha ideia. Tem dias e dias também, né? Vou passar uma camada bem generosa, porque ele estragou um pouquinho antes ali. Aí aqui eu vou passar mais um pouco, gente, pra delimitar, porque eu vou vir com um desenho por cima no contorno, aí vai ficar melhor, ou menos pior, tá? Mas o que vai resolver tudo é esse esmalte da Anitta aqui, Chic Glitter, tá? Eu adoro esse esmalte, acho que é o terceiro desse que eu compro, já adoro mesmo. E ele fica muito bonito nas esmaltações, ele pega muito bem, ele dá um efeito grossinho, assim, de relevo, e fica legal. E pra aplicar ele, ó, eu vou usar esse esmalte aqui bem fininho, que eu não sei se tá focando aí pra vocês, mas ele já era fininho quando eu comprei, só que eu cortei mais ainda e diminuí o tamanho, ele era mais longo, aí eu trouxe pra cá pra ser mais preciso, tá? Vamos esperar um pouco pra mexer nessa esmaltação aqui, enquanto eu decido essas outras duas, porque eu não sei muito bem o que eu quero fazer. Bom, eu vou fazer essa daqui de uma vez, que eu tô ansiosa pra ver se ela vai dar certo. Aí eu só vou vir fazendo um contorninho nela aqui. Como se fosse mesmo uma moldura. Eu não vou mostrar muito porque eu preciso apoiar a minha mão, gente. Então não vai aparecer, mas vocês sabem que sou eu que tô fazendo. E ficou assim, ó. Até que eu gostei, mas ai, não sei. Hoje eu tô meio toda errada. Nessa última eu vou tentar fazer uma moldura, talvez, pra parecer um quadro. Mas eu vou tentar resolver com esse mesmo esmalte aqui. Gente, hoje eu acho que eu tô de coração peludo. Mas se nem esse esmalte aqui tá salvando, eu desisto. Esse esmalte aqui é sempre a salvação, se ele não tá salvando hoje, aí eu não posso fazer mais, não tem nada que eu possa fazer. Vou vir com outra unha marrom aqui, marrom bem escuro. Esse aqui eu acho que eu vou fazer 2 camadas pra deixar só ele ali. Eu tava querendo evitar fazer muitas unhas com esse marrom aqui, porque ele não tá dos melhores já. E eu não sei se ele dura pra muitas unhas também. Mas vai ter que tá sendo. O que é que nós vamos fazer agora? Tem que decidir o indicador. Vou aplicar uma cor mais clarinha mesmo, esse esmalte aqui da Anitta, que é Nude the New Black. Eu já usei ele várias vezes. E é um esmalte que tá, assim, praticamente inexistente já. Eu até botei um pouco de outro esmalte aqui dentro um dia desses pra misturar, porque ele tava no fim e eu precisava usar ele numa esmaltação. Então acho que até vou pegar outro, porque esse daqui tá meio... Agora eu vou usar esse daqui, Nude da Risqué, tá? Que é bonito também. Acho que foi esse aqui que eu misturei lá, que tá acabando também. Então, assim, os esmaltes estão chegando ao fim. Nude é uma cor que eu uso bastante, esses da Risqué eu gosto muito também. Não devia ter usado esse daqui, tá capengando também. E esses aqui são esmaltes que geralmente precisam passar mais de uma camada. E aí, então, ele tinha que estar melhor, tinha que ter sido um esmalte mais... melhor de bom, mas eu gosto que ele é quase do tom da minha pele, assim. E aí, quando eu passo só ele, fica uma esmaltação bem elegantona, assim, bem bonita. Quando eu faço todas as unhas só com essa cor. Vou fazer agora a borboleta, que eu já fiz várias vezes antes, mas ela é um pouquinho... só assim, no detalhe mesmo, sabe? Tem que ser uns detalhes bem legais pra ficar bonito. E já começamos mal. Aí a gente vai montando, gente, como acha que fica mais bonito aqui a asa da borboleta, tá? Vai a critério de cada um, assim, o que acha que fica mais legal. Eu vou puxar um mais aqui, assim, também. Eu esqueci de passar um brilho antes dentro da esmaltação que eu queria ter feito. O mais trabalhosinho aqui dessa parte da esmaltação é justamente definir o que vai querer fazer, o que não vai querer fazer, sabe? Os detalhezinhos mesmo, pra dar um acabamento mais legal. Gente, ficou assim, mas eu vou aplicar um brilho nisso daqui, porque misericórdia, sabe? Misericórdia. Eu vou botar esse brilho da Impala aqui mesmo, que eu tava usando antes, que eu não mostrei, é Glow Up o nome, tá? POV. Devia ter passado essa camada aqui antes, nunca mais me lembrei. Depois eu vou botar só os pontinhos em branco, assim, pra ficar
melhor. Acho que vai ficar bom daí, né, gente? Mas também assim, hoje tá um dia meio difícil, aparentemente. Não sei o que está acontecendo. Mas assim, né, tentativa e erro. Essa aqui é uma esmaltação que eu achei que ia ficar mais legal. Mas também nunca tinha tentado fazer alguma coisa dessa forma, então ficou isso aí, né, que a gente viu. Esse dedo aqui eu acho que eu vou deixar ele assim mesmo, só marrom, porque eu já tô com medo de errar também. Vou voltar com um esmalte branco pra fazer os pontinhos ali. Eu tenho um esmalte branco aqui em algum lugar. Este aqui, que é a Impala, branco cremoso. Aí é segurar a mão, gente. Que isso é uma coisa difícil. Às vezes eu faço um pontinho exatamente da forma como eu tava pensando. Ó, ficou incrível. Aí vai lá depois, pá, pesa a mão. Mas isso aí acontece. Dei uma limpadinha nele aqui agora pra poder usar melhor. Agora acho que vai. Aí eu vou aplicar em alguns lugares aqui. Ó, agora sim deu o menorzinho. Essa de borboleta eu quero fazer ela de novo outra hora com uma misturinha. Mas eu quero fazer em todas as unhas, sabe? Só que em todas as unhas é meio complicado, porque ela é mais demoradinha de fazer. E eu quero fazer com uma misturinha de esmaltes que eu aprendi esses dias. Essa aqui eu não sei o que eu acho dela, gente. Não sei de verdade, tá? Eu acho que eu até vou tirar ela. Vamos tirar? E essa aqui eu vou vir... Eu vou aproveitar que eu não usei esse esmalte aqui. Vou voltar com o Chic Pop em cima desse outro que eu tinha passado aqui, que tá acabando. Então vamos salvar essa unha aqui também. Pra não dar ruim. Mas eu não sei o que eu quero fazer nela ainda. Agora sim, salvou, eu acho. Salvou. Até me animei. Agora eu me animei. Eu vou tirar a última esmaltação ali que eu fiz. A do dedinho. Do mindinho. Pra ver como é que fica. Ô, gente, antes de tirar essa daqui, eu vou tentar uma outra coisa. Peguei um pedacito aqui e vou tentar só sujar ele. Porque eu queria dar uma ideia de ouro na unha, assim, sabe? Que era o que eu queria ter feito na outra unha, só que não deu certo. Vamos tentar só um pedacinho, assim. De ouro não, mas de brilho mesmo, assim. Acho que agora vai. Nossa, eu peguei um pedaço muito pequeno também, né, às vezes. Ai, agora sim, ó. Era isso que eu tava querendo na outra unha. Sabe, só uma textura. Ai, agora sim. Agora sim, era mais ou menos isso que eu queria fazer. Ó, pobre coitada que não consegue fazer as coisas direito. Até abandonei meu café. Suei aqui, suei. O meu algodão acabou quase todo hoje, quando eu fui tirar a esmaltação anterior, juro. Eu usei muito algodão mesmo. Não achei que ia usar tanto. Começando a melhorar a coisa aqui. Deixa eu só passar a basezinha aqui no dedinho. Pensando aqui, gente, eu vou fazer um outro degradê. Peguei um outro pedacinho aqui com marrom escuro, no dedo do meio. Dedo do meio não, no indicador, tá? Aí eu vou fazer como se fosse uma francesinha, eu acho. Vamos descobrir agora. O problema é que eu pego uns pedaços muito pequenos e não dá firmeza nenhuma. Mas é só dar umas batidinhas assim. Aí depois eu vou vir por cima com essa mesma cor antes, só pra dar um tchan. Gente, o mindinho eu vou fazer o fácil, tá? Vou passar uma camadinha do brilho e já era. Esse brilho tem que estar nessa unha também, eu acho, aqui, gente, na borboleta, tá? Eu acho. A gente bota, depois vocês me dizem o que vocês acham. Que eu tô gostando muito de usar brilho nas unhas. Olha aqui, coisa linda. O mais demorado das esmaltações pra mim é sempre definir como é que eu vou fazer cada unha, sabe? Porque aí eu começo a ter uma ideia, daqui a pouco eu tenho outra, e aí eu vou indo e aí eu demoro. A mão que eu deixo pra fazer por último sempre é a mais rápida. Mesmo sendo a mão direita, né? Porque eu sou destra. Mas eu aprendi a fazer tudo com a outra mão. E fica bem tranquilo. Nossa, eu acho que deu uma vida na unha. Agora vamos dar um tchan nessa unha aqui. Deixa eu vir com os brilhos aqui também, porque eu acho que tá faltando brilho naquela unha ali também. Vou pegar essa pontinha aqui, só pra dar umas batidinhas também. Gente, eu consegui fazer exatamente nessa unha aqui o que eu queria ter feito no mindinho, tá? E agora no dedinho... Ah, tá difícil. Mas eu tô gostando. Agora sim eu tô feliz. Ó, gente, eu adicionei um contorno aqui com o brilho, né? Que eu tava usando antes, só pra ficar mais bonito assim mesmo. E no mindinho eu decidi que eu vou passar esse fundo aqui pra conversar com essa esmaltação, com essa cor aqui, né? Porque senão vai ficar muito aleatória. As outras três conversam mais entre si, assim, nas cores. Então eu vou trazer esse tom aqui, bem clarinho. Ai, não era esse, gente. Puta que pariu. Passei o errado de novo. Mas tá bom, eu passo o outro por cima na próxima camada. Tava no cantinho, eu não vi ele ali. Enquanto essa aqui seca, eu vou fazendo as bases da outra esmaltação aqui da outra mão. Pra poder adiantar ela.
E eu vou pensar o que eu vou fazer de detalhe nela também, porque eu quero botar um brilho, né? Tem que ter um brilho. Acho que de repente eu faço metade marrom assim embaixo e passo o brilho no meio. Agora eu tô gostando bastante dela, antes eu tava detestando, acho que deu pra perceber pela quantidade de vezes que eu falei, né? Vamos lá, passar o Chic Pop, que era o que eu queria ter passado antes e me perdi no personagem. Agora sim, é só esperar secar pra fazer uma camada, eu vou partir a unha no meio assim, passando o marrom escuro. Acho que vai ter que ser pra conversar com as outras unhas também. Ai, não secou direito ainda. Metadinha então, passei. Agora é só passar o brilhucho. Foi ridiculamente rápido fazer a mão direita, tá? Essa aqui foi a que demorou. Eu achei que elas ficaram bem parecidas, gostei bastante do resultado, tá? O tutorial tá todo gravado aí pra vocês, mas foi um tutorial caótico, tá? Agora eu quero ver se eu leio mais um pouco de Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, que eu tô na página 92, acabei lendo bastante. Ontem de noite, quando eu cheguei em casa, eu já fui ler mais um pouco antes de dormir, mas eu tava capengando tanto, com tanto sono, que era 10 e pouco, eu tava dormindo já. E eu li um capítulo assim, me forçando, então ontem eu li 2 capítulos, agora já li um hoje. Pretendo ler mais uns 2, porque só tem mais 3, gente. É um livro bem curtinho mesmo, mas é um livro que dá um socão no estômago. Estou gag, fissurada na história, tá valendo muito a pena ler esse livro, tá? Eu acho que falando bastante sobre o começo dele ali, que nem eu fiz, já explica bastante do sentimento, mas é um livro muito brutal, muito descritivo, muito dolorido de ler também. Aqui as personagens sofrem bastante. Mas é muito interessante ver também, assim, o narrador do livro é um narrador bem interessante. Ele, ao mesmo tempo que sabe algumas coisas, não sabe bem em qual linha do tempo ele tá. É meio louco isso também, parece que a gente tá junto com o narrador, é uma coisa meio engraçada. Tô curtindo bastante a leitura. É um livro que eu fui pegar porque era a meta do ano, eu tava bem empolgada, querendo muito ler. E eu tô me dando muito bem com a história, me lembra muito coisas que eu escrevia, claro, gente, né? Estilo de narrativa, não de escrita, tá? Eu escrevia lá em 2013, quando eu tinha uns 14, 15 anos, assim, eu gostava muito de escrever coisas nesse estilo, assim, coisas mais, demônios e florestas e coisas, sabe, bem esse estilo aqui que é o que tem aqui também. A gente tem muito do folclore da Catalunha também aqui, que é muito legal, tem bastante da culinária também, seres do folclore mesmo, então tá sendo uma leitura bem interessante. E aí, gente, subi aqui pra gravar um vídeo, e aí desse vídeo que eu gravei, eu já pensei, vou postar hoje porque eu tive uma outra ideia, é um vídeo para o meu TikTok, que meu arroba é katajukoski, me acompanham por lá, era um vídeo falando sobre os livros que eu tô lendo agora, que são esses aqui, ó, que eu não falei pra vocês também, né, tô lendo o Wicked, comecei a ler o Wicked, li o primeiro capítulo, tá, gente? Mas leitura é leitura, então eu tô lendo esse daqui, tô lendo Brandon Sanderson, que vocês sabem muito bem, eu tô bem na metade aqui do livro. Tô lendo Mistborn e tô lendo também, que vocês já sabem, né, Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas. Mas eu tô lendo mais 2 histórias, mais ou menos lendo, né. Quando o Mundo Transborda, por exemplo, eu parei de ler, abandonei na página 154. Pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu falei no vlog anterior a esse, tá? No último vlog aqui do canal, eu falei sobre esse livro. E eu preciso muito adiantar essa leitura aqui também, que é Corrente de Ouro. Então a minha ideia foi, vou gravar o vídeo hoje pro meu TikTok, e segunda-feira eu volto e falo, ó, como foi o meu final de semana, porque eu queria ler tudo isso aí de livro, sabe? Então, vamos descobrir segunda-feira se vai dar certo essa ideia. Daí já é mais um vídeo, mais um outro vídeo diferente pra fazer. Porque assim, gente, tem que ter ideia. Tem dia que eu não tenho ideia, e aí se eu não tenho ideia, eu não posto vídeo. Complicado. E eu separei aqui alguns livros também pra fazer um outro vídeo, mas aí eu não vou gravar hoje. Acho que eu vou gravar segunda-feira. Final de semana eu não costumo gravar. E nesse final de semana eu não vou gravar. Acho que só pro vlog, uma atualização ou outra. Mas eu quero falar sobre alguns livros da editora Alt que eu li ano passado, né? Pra dar início aí aos vídeos da parceria e que eu gostei muito. Então tem aqui Os Três Desejos de Eugênio, que é do Vitor Martins, que eu amo esse livro. Tem também O Cavaleiro e a Mariposa, que eu adoro esse livro demais. Vizinha Infernal foi um livro divertidíssimo. Full Shift também. E tem Balela, que não tá aqui, mas eu vou falar no vídeo porque ele tá com a minha mãe. Eu deixei lá com ela, então não tá aqui em casa. Mas aí eu deixei os livros separados aqui já pra eu não esquecer de gravar esse vídeo, porque eu tenho que gravar. Faz um tempão que eu tô pra gravar o vídeo, eu tenho que gravar um vídeo também pro TikTok das minhas metas de leitura pro ano. Vocês acreditam que eu não gravei até agora? Eu fui só me enrolando, gravei pra cá, né, fiz o vídeo todo, mas não gravei pras outras redes, me esqueci. Aí vai chegar no fim do ano, não vai ter nada pra ler. E olha que eu já li peso de livro da meta do ano. Acho que esse aqui que eu tô lendo é o 10º da lista que eu tô lendo já, então assim, né, pelo amor de Deus.
Segundou, galerinha. Final de semana acabou. Já tô com o meu look de ir hoje, porque hoje é dia de São Pega. Arrumei essa casa inteira, porque a gente recebeu amigos aqui final de semana, fizemos um churrasco, tava muito legal, foi muito divertido, mas a casa ficou podre, choveu também, então dei uma geralzona em tudo. Agora sim, essa casa tá um brinco, essa casa tá perfeita, impecável, cheirosa, um brinco, uma delícia tá aqui dentro, mas eu tô capengando, eu tô podre. E não só eu estou podre, como as minhas leituras, gente, foram por água abaixo, começou um festival de abandono depois desse final de semana que vocês não têm ideia. Mas vamos começar falando de coisa boa, porque graças a Deus eu terminei de ler Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, e graças a Deus eu terminei adorando esse livro, gente. Aqui está o Divo, marquei várias coisas nele também, e acho que um dos meus problemas tá aqui também. A questão é o seguinte: eu tô muito querendo ler livros nesse estilo, e eu tô muito querendo ler livros da minha meta do ano, como é o caso desse daqui, então eu acho que eu tô meio presa nisso, e isso tá me impedindo de ler outras histórias, de me conectar com outros livros, talvez. Não sei, mas eu tô me sentindo mais ou menos assim, sabe? Não sei muito bem explicar. Mas aqui foi uma experiência muito provocativa, tá? Foi um livro que eu gostei de ler. Com certeza eu quero ler mais livros de Irene Solá, sem dúvida alguma. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele mexeu muito com um lado meu, que fazia tempo que não mexia. Então eu gostei, achei que me provocou, achei que me tirou um pouco da minha zona de conforto também, porque é um livro pra se prestar atenção, ele muda muito rápido, ele muda o período de tempo muito rápido, a protagonista, né, a personagem em foco também muda muito rápido, e isso provoca a gente, instiga, e eu achei que o livro passou muito rápido, mas eu levei um tempinho mais pra ler, né, um pouquinho mais de tempo, porque realmente é um livro que tem que prestar muita atenção, tem muitos detalhes, muito do folclore da Catalunha, é muito interessante isso também. Eu gostei muito de conhecer essa história, gente. Fica aí uma recomendação pra vocês, mas saibam que é um livro mais pesado, é um livro que tem questões ali sobre sexualidade, fala muito sobre o demônio, animais, a violência da guerra, né? A violência que sofrem as pessoas que vão para a guerra e a violência que sofrem as pessoas que não vão para a guerra. No caso aqui, muito as mulheres e crianças também. Porque de uma forma ou de outra são as pessoas que também sofreram as consequências, né? De pessoas que principalmente passavam ali por essa propriedade aqui, Masclavel. Então é isso, gente. Não sei se eu tenho mais o que falar sobre esse livro, além de dizer pra vocês que ele tá comigo e vai continuar comigo por um bom tempo, e talvez seja o motivo da minha possível, né, da minha quase ressaca literária, que eu espero que eu não entre. Mas agora vamos pros abandonados. E me perdoem, gente, mas eu larguei de mão Mistborn, tá? Pelo menos por enquanto. Até fiz um ritual, mostrei pro Felipe, fiz um ritual tirando meu marcador daqui. Eu tava na página 300 e alguma coisa, mas já tirei o marcador, porque eu acho que não tá na hora, não consigo me conectar com a história, não acho um livro denso, não acho um livro difícil, muito pelo contrário, só não tá me chamando a atenção. Não é uma história que tá me prendendo, não é uma história que eu tô com vontade de ler, falando assim, putz, quero ler esse livro. Não. Pelo contrário, na verdade, eu pensava em ler e ficava assim, ai, será que eu, quem sabe, procuro outra coisa pra ler? E assim fui enrolando e vou deixar pra outra hora. Não vou dizer nunca mais pro livro e nem nunca mais pro Brandon Sanderson, tá? Mas qualquer coisa vai nos avisando. Brincadeira. Em algum outro momento eu vou tentar de novo, ou vou tentar outro livro do autor, porque eu tenho bastante curiosidade, gostaria de eventualmente terminar esse livro, mas agora tá sendo uma experiência bem cansativa, então vou deixar pra outra hora, mas vale fazer isso, gente. Eu já fiz isso várias vezes, parei de ler algum livro, daqui a pouco retomo e adoro, eu espero que seja o caso aqui também com Mistborn, tá? E eu também continuei lendo Wicked, que era uma das histórias que eu tava mais afim de ler, mas eu já comecei o livro pensando assim, que é isso? Meu Deus do céu, esse cara aqui não tava legal escrevendo esse começo da história. Gente, não achei bom. Vou ser bem sincera, tá? É difícil eu falar isso. Nossa, eu me sinto até mal falando, mas eu não achei bom. Eu fiquei horrorizada com o começo da história. Eu falei assim, o que tá acontecendo? O que é isso aqui? Esse foi o sentimento quando eu li o começo da história ali, né? O prólogo. Porque aqui a gente vai conhecer a história da Elphaba, que é o que a gente tá conhecendo aqui no começo do livro. Eu acho que vou tentar continuar, tá? Porque esse livro aqui foi um presente, eu queria muito gostar dele, sendo bem sincera, e eu achei que eu ia adorar, tá? Porque é uma releitura, né, de O Mágico de Oz, contando, reimaginando a história da Elphaba, que é a bruxa má do oeste. E o livro, assim, é um grande clássico também, né? Porque inspirou peça na Broadway, que inspirou filme, e Ariana Grande, e Cynthia Erivo, e... E aí eu fui ler o livro e falei, quê?
Pois é, foi esse o sentimento. Mas eu tô bem no começo. Eu li 68 páginas do livro, tá? A edição dele é belíssima, essa aqui é da Dark Side. Olha a perfeição dessa edição, gente, dá vontade de ter esse livro na estante, de tão lindo. E o corte dele aqui é em preto, mas ai... Eu li o livro com um grande ponto de interrogação no meio da minha cara, sabe? Então, talvez eu até continue pra tentar entender melhor o que vai acontecer aqui, mas também não vou prometer nada, tá? Ai, que dor que eu tô de abandonar esses 2 livros. Gente, nada é definitivo, mas que dor no meu coração que eu tô de abandonar esses 2. Meu Deus. Agora a minha missão pra essa semana é ver se eu conseguia, ainda agora nesse mês, ler mais um livro de autores brasileiros, 1 ou 2, algum conto, porque eu acho que eu li muito pouco, e quero ler mais algum livro físico, pra ganhar mais um livro de presente do meu noivo. Porque esse ano eu tô precisando, gente, tem muito livro da minha meta de leitura pra ler, muita coisa que eu não tenho aqui ainda, eu tô desesperada, todo vídeo eu falo sobre isso, mas eu estou desesperada. E é isso, gente, essas são as atualizações do final de semana, não vou poder me estender muito aqui mais, porque já tá na hora de sair, e na volta eu quero ver se eu termino de arrumar o restinho da casa que faltou, o meu quarto, dar mais um tapa ali no banheiro, e fazer a minha janta, porque essa semana eu vou fazer uma comidinha pra eu comer, não vou ficar comendo coisa de delivery sozinha aqui, enquanto o Felipe não volta pra casa. Eu combinei com ele. Eu não sei se eu falei, mas ele foi viajar, né, e volta só no fim da semana. Então eu vou passar essa semana sozinha, sem o meu noivinho, sem os braços do meu homem ao meu redor. Tá saindo, ó, gente, um carreteirinho aqui com a carne que a gente fez no churrasco, tá? Já coloquei o arroz, coloquei várias coisas, parece que tá uma delícia. Eu tô louca de fome e eu tinha prometido pro Felipe que eu ia fazer uma janta decente pra mim essa semana. Gente, chegou meu momento de comer, tô aqui com um suquinho de goiaba e Diva Depressão e Drag Box. Vou jantar agora finalmente porque parece que tá muito gostoso isso aqui. Peguei até o prato bonito, ó, pra botar. Só o talher bonito eu vou ficar devendo. Será que é exagero eu dizer que a Cassandra Clare salvou a minha vida? Acho que não. Gente, ontem de noite eu entrei numa espiral de desespero. Continuei tentando ler um pouquinho de Mistborn, não queria. Li Wicked também não queria ler nada. Subi aqui em cima e fiquei horas, não, mentira, uma meia hora, olhando pra tudo que eu tinha de livro na estante e nada eu queria. Foi aquele sentimento de chegar na frente da geladeira e ter várias coisas, mas nenhuma coisa é o que tu quer comer 10 horas da noite, sabe? Então, eu tava nesse sentimento. Até que eu olhei pra cá, pra minha escrivaninha, e tínhamos aqui Corrente de Ouro. Eu falei, vou recomeçar. Tinha lido só o prólogo, que eram, assim, 10 páginas por aí, então recomecei tudo. E agora, estou na página 118. De ontem pra cá, eu já li 118 páginas, tá? Porque Cassandra Clare, a minha mãe Cassandra Clare, está me salvando, me salvou da quase ressaca literária que eu entrei. Gente, não tava conseguindo ler nada, não tava afim de ler nada, tentei ler muita coisa, tá? Nossa, tentei mesmo, mas não queria, não tava afim. Aí eu fui assistir uma TV também, ver um negócio, continuei vendo Teen Wolf ali, comecei a ver uma série nova que é Amor e Morte. Bem doida essa série, mas tá sendo legal. Respirei um pouquinho e continuei a leitura. Gente, como é bom reencontrar os personagens que eu amo, cara. Da Cassandra, gente, eu já li o primeiro volume só de Instrumentos Mortais, a trilogia completa de... nunca me lembro. Artifícios das Trevas e a trilogia completa também de Peças Infernais, que é a minha favorita. Esse aqui, que é Corrente de Ouro, é o primeiro volume de outra trilogia da autora também do universo Shadowhunter, que se chama As Últimas Horas. E a partir de agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro aqui, sobre o contexto desse livro aqui, que vai dar spoilers da trilogia de Peças Infernais, vulgo a melhor de todos os tempos, tá? Então vai envolver alguns personagens, eu vou ter que dar alguns spoilers, mas se vocês não quiserem ouvir absolutamente nada, eu vou deixar aí um minuto pra vocês
pularem na tela, tá? Mas, se vocês não quiserem ouvir nada, eu vou deixar a minutagem aí pra vocês pularem, tá? Então é só ir pra esse tempo que eu vou deixar aqui na tela em algum lugar pra vocês. Só ir pra esse tempo aí que eu já vou ter parado de falar qualquer coisa referente aí ao final ou a algo de Peças Infernais, tá? Mas agora, ó, voltando pra esse livro aqui, a gente tem os descendentes de Will e Tessa, gente. Ai, mas mais do que isso ainda, nós temos Jem Carstairs. Gente, o Jem, ele é tudo pra mim. Eu adorei tanto o Jem na trilogia. Eu gostei tanto dele, eu chorei tanto com o final dele. Eu queria que ele ficasse bem. E eu amo os 3 personagens, tá? O Will, assim, eu não sou tão fã do Will, mas eu fico muito feliz que ele teve a vida dele com a Tessa, que eles viveram felizes, mas ao mesmo tempo eu fico triste também, porque a Tessa não envelhece, e ele envelhece. Ai, gente, ai. E tem uma cena que... Ai, não posso contar. Mas os personagens todos aparecem aqui, tá? Até agora já apareceram, principalmente ali quando o James, né, que é o filho deles, o James Herondale, tá contando pra gente coisas que ele já vivenciou, tá narrando a história, né? Ele fala também do tio Jem dele. Tio Jem. O final da trilogia foi, assim, arrasador. Eu quero reler em algum momento, mas primeiro eu quero terminar de ler As Últimas Horas, né? Pra depois ler. E esse aqui é um livro que eu descobri que eu comprei tem 3 anos. Eu achei lá no meu TikTok, que é @katajukoski, um vídeo meu abrindo que eu comprei numa semana do consumidor esse livro. E falei assim no vídeo, logo em seguida eu já vou ler. Então, logo em seguida, 3 anos depois, né? Foi em 2023 que eu comprei. Mas finalmente vai acontecer essa leitura. O segundo volume tá ali atrás, é Corrente de Ferro. E esse foi o Felipe que me deu, antes mesmo de eu comprar esse daqui. E como eu queria, então, um livro pra terminar nesse mês ainda, acho que vai rolar terminar esse livro, gente. Se hoje eu já li 118, pretendo ler mais à noite, porque tá indo bem. A escrita da Cassandra, a gente me conquista, tá? Eu gosto muito, eu acho muito engraçado algumas coisas. Por exemplo, aqui na página 30, que eu até anotei, que ela vai descrever a Cordélia, que é uma das protagonistas, Cordélia Carstairs. Ela vai descrever o James e ela diz o seguinte, tá escrito aqui, tá? Eu lembro muito de mim mesmo escrevendo, quando eu escrevia fanfic. Ele era lindo, tão lindo que ela se esquecia de respirar quando olhava pra ele. Eu falava assim dos meus personagens. Tem um vídeo meu aqui no canal lendo uma fanfic que eu escrevi uma vez, gente, 2012, 13, e era nessa energia, sabe? Ele era lindo, ele era perfeito. A minha fanfic era mais ou menos inspirada no Josh Hutcherson e na Kristen Stewart. Um grande clássico. Mas assim, eu tô muito animada lendo. Fiquei bem feliz de ter encontrado essa história, porque... Nossa, eu amo o universo Shadowhunter. Eu gosto muito da escrita da Cassandra. Ela tá no meu coração. É uma trilogia que eu quero muito gostar, então eu vou continuar nesse mês. Espero conseguir terminar ainda nesse mês. Finalmente, né? Corrente de ouro. É corrente de ouro? É corrente de ouro. E vamos que eu tenho que me arrumar agora pra trabalhar mais um pouco. Gravei horrores hoje. Tô com uma roupa do Felipe, vou fazer um lanche agora. Comecei um outro vlog, gente, tá? Então, assim, perguntar quem eu sou? Não sei. Mas hoje foi um dia de muitas notícias legais, recebi e-mails muito legais, muito importantes. Ai, tem um que eu tenho que responder até. E descobri que vários amigos meus vêm pra minha cidade final de semana, então vem aí, vem aí. Agora eu vou fazer um lanchinho aqui, porque eu deixei passar demais sem comer, quase não almocei hoje. Porque eu aproveitei que tava mais fresquinho o dia e fui bem faceira, gravando. Aí agora eu não comi nada, que legal. Eu tava há pouco tempo falando com o Felipe, conversando um pouquinho, mas eu tô bem ansiosa pelo final de semana. Hoje saíram as fotos também do casamento que eu fui madrinha. Um sarro as fotos, gente, um sarro. Eu saí chorando em todas as fotos da cerimônia e nas da festa eu tava gargalhando em todas. E é isso, gente, hoje foi um dia mais tranquilo. Na verdade não foi tão tranquilo assim porque eu gravei muito. Agora eu quero editar um vídeo porque eu finalmente gravei o vídeo de lidos de fevereiro, que tem que postar amanhã. Gravei muito pro TikTok também, então tem que postar. Mas eu vou fazer o meu lanche primeiro. Vou pegar um cafezinho também. Faz tempo que eu não tomo café da máquina, acabou o meu mocatino com canela. E se não tem, não quer. Mas eu vou pegar aqui um alpino que é bem gostoso. Ai, não tá na tomada, que legal. Deixa eu botar aqui na tomada. Ó, o meu objetivo era chegar na página que eu tava antes, ainda hoje, e eu já passei, gente. Tava na página 104, agora eu tô na 112, capítulo 12.
Estamos indo muito bem, eu tô adorando muito o livro, mas eu quero pegar um pouquinho mais de Corrente de Ouro, de Cassandra Clare ainda hoje. Eu preciso editar um vídeo, então agora a gente para por aqui e eu vou me concentrar em editar um pouco, depois a gente retoma, tá? Ainda é cedo, então vai dar tempo de ler mais hoje. Eu vou aproveitar que eu tô animada, que eu tô empolgada e vou ler muito. Simplesmente a noite perfeita, tá? Sushizinho, uma Sprite e agora eu vou procurar um filme pra assistir também, gente. Maravilha. É isso. Eu tô mais pro fim do que pro começo de Emma, de tanto que eu li. E ontem eu acabei não gravando nada. Anteontem também não gravei muito. Então, assim, avancei bastante, mas tô gravando um outro vlog só pra ler Emma, tá? Então, logo mais vem aí. Comecei a ler também um livro que eu tô gostando bastante, de Atia Pueyo, que é uma autora argentina-brasileira, que se chama Bem Mal Me Quer. Esse aqui é um livro que tá indicado ao prêmio Nebula. Eu acho que é o Nebula, gente. E em inglês o livro se chama Not Too Bold, que é um título que eu gostei bastante. Combina muito com a história. E aqui eu acho que eu já cheguei em 50% do livro. Ontem eu li bastante dele de madrugada. Eu não dormi quase essa noite, não tenho dormido muito bem, então eu tô lendo bastante. E eu cheguei em 62%, é um livro mais conta, é uma novela, na verdade. E aqui a gente vai conhecer a Dália, que ela cresceu ali numa casa, que é a Casa Caprichosa. Mas essa não é qualquer casa, porque a dona é um ser aracnídeo, tá? Uma coisa meio humanoide, meio aracnídeo. Então, assim, se preparem, porque tem descrições dessa personagem que é uma aranha, tá? Então, e o nome dela é Anatema. Então ali várias pessoas trabalham nessa casa e a Dália, ela vai assumir agora o papel de guarda-chaves, que é uma das poucas pessoas dali que pode acessar o terceiro andar, que é onde a Anatema fica. Só que a Dália tá assumindo esse lugar porque a outra guarda-chaves que tinha antes, ela morreu. A Anatema comeu ela. E a Anatema é um pouco famosa também por comer noivas. Literalmente comer, tá? Devorar. E ela é um ser, gente, que assim, tem muitos anos, então as pessoas não questionam muito ela. É um livro bastante interessante nesse ponto também, mas ele é bem desconfortável. Ele tá me deixando bem desconfortável quando eu leio. Eu fico pensando assim, ai, que agonia se fosse eu lá jantando com essa aranhona aí do meu lado. Pô, sabe? Porque a protagonista janta com ela também. E eu estou sentindo uma coisa aqui. Eu estou sentindo um clima. O que é um pouco estranho, porque a aranha ali, ela é coisa, né? Ela é aquela coisa. Enfim, tô nervosa lendo. E uma coisa que eu me questiono bastante aqui no livro também é a aparência dessa aranha da Anatema, porque eu não consegui definir muito bem ainda. Tem umas horas que ela é descrita sentada mais como humana, então eu imagino que ela tá sentada assim, aí daqui a pouco ela não tá mais assim, ela tá aranha, então ela tá assim, né? Fico pensando mais ou menos isso, mas, ai, gente, nesse sentido, assim, de descrição, me deixou um pouco desconfortável. Eu não tenho medo de aranha nem nada do tipo, mas eu tenho medo de uma aranha humanoide. Isso eu tenho um pouco de medo. Mas eu tô curtindo a história, tá? É bem interessante e o livro é bem diferente do que eu já imaginava. Eu tinha ele há um tempo aqui no meu Kindle, porque ele tá disponível no Kindle Unlimited, mas eu fui saber mais sobre a história, na verdade, agora que eu vi que ela foi indicada ao Prêmio Nebula, então eu fiquei mais interessada ainda em ler e decidi começar a ler, até porque eu queria ler um livro de autora brasileira também. Acho que hoje eu já termino esse livro aqui. Emma, eu quero terminar nesse mês ainda. E o mesmo vale para o nosso grande querido, que hoje postei vídeo sobre ele nas minhas redes sociais. Estou na página 356, e esse aqui é um grande encalhado também, na verdade, né? Descobri que tenho ele há muito tempo aqui na estante, eu tô adorando. Tô adorando esse universo, precisava me reconectar com a autora. Tô gostando dos personagens também aqui, dos descendentes dos personagens de As Peças Infernais, e eu tava precisando gostar desse livro, gente. Ainda bem que eu tô gostando. Por enquanto, de atualização é isso. Daqui a pouco o Felipe deve estar chegando e eu quero fazer um suco de limão agora. E aí, vlog, final de semana acabou, o Felipe chegou em casa e eu queria mostrar aqui pra vocês que ele chegou e eu fiquei mais cheirosa porque eu ganhei um mimo. Eu ganhei o mimo, gente. Eu pedi um perfume, eu pedi uma refeição e ganhei um banquete, gente. Pedi pro Felipe trazer um perfume pra mim, porque faz anos que eu não uso perfume, assim, perfume. Eu só uso essência, assim. Nem sei se é assim que fala, tipo body splash. Aí ele trouxe esse, de escolha dele. Eu falei, escolhe aí o que tu achar melhor, escolhe o que tu gostar. E eu amei, gente. Eu amei. Também se não amar, né? O cheiro desse perfume aqui é muito bom, tá? Veio hidratante, veio perfume e veio
um frasquinho menor do perfume pra levar em viagens e afins. E eu já usei tanto esse perfume aqui de sábado pra cá, hoje é segunda, eu já usei tanto. Esse hidratante aqui vai embora tão fácil, porque eu tô amando ele, eu tô usando ele em doses homeopáticas, mas o perfume assim eu tô usando sem dó, é muito cheiroso. Esse aqui vai ser o meu cheiro, eu achei maravilhoso, tá? Então eu amei esse presente. Pedi pro Felipe trazer outras coisas também, ele trouxe pra mim um pomelo, ele trouxe a caixinha de som, que vocês viram que a gente tava usando de karaokê, a gente passou a tarde de sábado, gente, fazendo um karaokê. Aí de noite a gente foi sair com os nossos amigos e levamos a caixinha também. A caixinha é pra minha mãe da aula. E assim, tem mais alguns recebidos aqui, tá? Eu ganhei, por exemplo, da Galera Record, recebi, né, Bala no Alvo, Dente de Leão, que vem com essa jacket, né, com essa capa aqui, que ela é reversível, assim, sabe, dupla face. Dá pra escolher qual lado que tu quer usar. E a ilustração tá linda, tá? A edição tá muito bonita. Eu já tinha lido o livro aqui no canal lá no começo do ano. Foi a minha segunda leitura do ano, tá? Veio com um cafezinho também que eu já tomei. Veio com marcador de páginas. E essa capa tá belíssima, gente. A ilustração tá tão linda. É de autoria da Gil Domingues, tá? E deixa eu ver quem foi que fez a ilustração. A capa foi feita por Maria Dantas, tá? Essa edição, assim, ó, dá gosto de ter na estante, tá? As edições da Gil, eu sempre acho muito bonitas, os livros dela. E eu gostei bastante da história, tá? Gostei muito. E eu recebi também da editora Paralela uma fantasia, que é As Sombras da Noite, Até que o Amor nos Separe, de Alton Woods. Universidade Sorrow Song, volume 1. Ele é um inimigo pra ela é tudo pra ele. Caramba, ó, vai ter então aí conteúdo adulto, diz aqui, e a tradução é de Carolina Cândido. Eu gosto quando colocam o nome de quem traduziu aqui na capa, tá? Incrivelmente Divertido e Sexy, da Ali Hazelwood. Eu ainda não li, tá, gente? Eu ainda não li o livro, acabou de chegar aqui. Ele veio com alguns brindezinhos também, veio com uns, acho que adesivos ou tatuagem, parece até uma tatuagem, sabe? Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o livro, e veio com essa cartinha aqui também, de um convite, assim, uma carta de convocação, tá? Pra ler o livro. Bem legal, eu achei. Me deu umas vibes fantasia Dark Academia aqui do que eu li. E acho que de recebidos de semana passada foram esses, tá? Eu vou encerrar o vlog por aqui, porque amanhã eu tenho outros compromissos. Eu fui convidada para um evento literário, gente, olha que emoção. Então eu vou gravar um outro vlog. Mas vocês já vão tomar esse spoilerzinho do que vem por aí, tá? Então esse vlog sai nessa semana pra vocês. E de atualização de leituras aqui, só pra gente finalizar. Emma, eu tô quase acabando, vou acabar ainda hoje, mas tô gravando um vlog só pra falar sobre ele. Corrente de Ouro, acho que eu li 1 ou 2 capítulos a mais. Não vai dar pra acabar nesse mês, tá? Não vai dar tempo. Mas eu consegui terminar de ler Bem Mal Me Quer. E esse, gente, foi um livro que me surpreendeu muito, tá? Eu acabei não lendo tanto ele aqui com vocês, porque ele virou meu livro de cabeceira, assim, eu comecei a ler um pouquinho antes de dormir, e aí eu fui lendo e, gente, eu fiquei abismada com a história. Ela foi uma história que foi me dando um desconforto também, assim, até por ter um ser aracnídeo ali, mas é uma história muito curta, tá? É um livro bem curtinho de ler, uma novela, na verdade, já falei isso antes, e tudo passa muito rápido, as coisas vão acontecendo, assim, meu Deus. E foi uma leitura que eu sim gostei de fazer, foi uma história que me surpreendeu, eu não achei que eu fosse ter tantos sentimentos, tantas coisas, e nesse final de semana também, agora me lembrei, eu assisti uma série e um filme que também me surpreenderam muito, que esse lado do horror, gente, tá me pegando muito. Eu tô indo muito por esse caminho, tá? Eu tô gostando muito, é o que eu tenho vontade de ler nesse momento. Quero indicações até, podem me dar indicações aí. Eu assisti Algo Horrível Vai Acontecer, gostei bastante, nossa, muito boa, é uma minissérie com 8 episódios na Netflix, vale muito a pena. É a história de uma noiva, que ela tá indo pra casa do noivo dela, né, porque eles vão se casar lá. Ela chega lá e descobre que é uma casa enorme, a família dele é muito estranha, cheia de tradições, e ele é aquele protegido da família, sabe? Ele é o filho mais novo ali. Ah, ele é endeusado pela mãe dele, ele é... Minha filha, vai embora. Mas talvez fosse tarde demais até pra ela ir embora nesse momento, tá? Então ele é um paspalhão, aquele cara, e se eu fosse ela, eu tinha dobrado e passado pro próximo desde o começo. Assisti também uma farofona trash, gente, slasher, que a protagonista é a Mad, de Dance Moms. Eu assisti Dance Moms com a minha mãe lá nos tempos antigos. A minha mãe é professora de dança, e assim, era o nosso programa, sabe? A gente adorava assistir, e a Mad é bailarina. E aqui na história de Lindas e Letais, gente, que tá no Prime Video disponível, é sensacional, tá? É um filme, assim, que só senta pra assistir e, assim, ó, vai, sabe? Não fica pensando muito, não fica encontrando justificativa, porque a gente vai ter a história de um grupo ali de bailarinas que vai numa competição que pode ali mudar a carreira delas, alavancar a carreira delas. Isso acontece em um outro país, né? Mas acaba que o ônibus delas quebra e elas acabam parando num lugar, assim, terrível, com homens estranhos, parece uma coisa muito... É um ambiente muito hostil, sabe? E aquele lugar é um hotel, um restaurante, eu não me lembro ao certo, de uma ex-bailarina que ela é fissurada nisso. E elas acabam ficando presas ali e vão ter que lutar pela vida delas. Só que elas vão lutar usando movimentos de balé. E aí que a coisa ganha um outro nível.
um outro patamar. Porque, assim, ó, o filme se leva a sério nesse sentido. Ele quer fazer exatamente isso com a gente. Eu adorei, gente. É 1h30 de filme, sei lá, bem rapidinho. Mas é aquele filme, assim, que de tão ruim vira bom. Gostei bastante, eu queria deixar essas 2 indicações aí pra vocês, tá? Esse, então, é o nosso vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo vai ficar enorme, então, por favor, não desistam de mim. Não esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo, de hypar também, se vocês puderem, tá? A gente se vê, então, no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!